O tema de hoje é forte, irmão. Falar de Apocalipse dar uma tremida, né? Porque quando a gente fala da história de Israel, quando a gente fala dos evangelhos, quando a gente fala do ministério de Jesus, quando a gente fala da igreja, tudo isso é fato que já passou. Então a gente busca as fontes, pega a Bíblia, estuda um pouco mais e está ali, não tem para onde fugir, já passou, está comprovado, foi desse jeito. Quando a gente estuda um tema de vida cristã, quando a gente fala de santidade, de fé, a gente está falando do nosso dia a dia, a maneira como nós temos que viver. Agora, quando a gente fala do Apocalipse, a gente está falando de alguma coisa que ainda vai acontecer. Nós estamos olhando para o futuro. E o nosso Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos mostra, através da sua palavra, tudo que está planejado para acontecer na terra. Capítulo 24 de Mateus, se você trouxe caneta, já anota aí no seu caderninho, para você ler em casa. É um dos capítulos mais lindos da Bíblia, quando os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, como é que vai ser o final do mundo? Todo mundo está aí, tem filme para todo lado acerca do fim do tempo, do fim do mundo. Como que vai ser? Os discípulos também queriam saber há 2000 anos atrás. E se você voltar para o Antigo Testamento, você vai encontrar profecias muito anteriores. E aí Jesus fala para eles: olha, vai ser assim, assim, assim e assim. Você quer saber também? Depois você lê o capítulo 24 de Mateus. Está tudo na palavra, irmão. É só estudar a Bíblia. E essa revista, uma revista muito maravilhosa. De manhã eu estava ali preparando o material, a irmã passou, falando sobre a revista, que ela está impactada. Grandes temas do Apocalipse. Se você ainda não tem a revista, compre. E se você tem, leia. Não adianta comprar e ela ficar guardada dentro da Bíblia de um domingo até o outro, né? Tem que ler. Então leia, porque a revista está objetiva, clara, precisa. A gente entende bem o que a gente lê. É um material importante para nós. Agora, para estudar o Apocalipse, não basta ficar na revista. Tem que ir além. Tem que buscar outras fontes. Tem que aprofundar. A aula de hoje é uma aula breve. E ela é pontual. Vou falar sobre os 144 mil. Agora, o Apocalipse é muito mais que isso, irmão. E eu preciso me aprofundar. Preciso buscar livros. Li um monte de livro para a aula de hoje. Só Jesus para estar ministrando aqui nesse púlpito. E eu trouxe um material para vocês que, na minha opinião, é o melhor material de estudo bíblico que eu já vi. Para mim é o melhor. Pastor Dito já tem, Ronaldo já tem, a maioria dos pastores já tem. Esse material me impactou de tal forma que eu fui em busca dele para levar às igrejas. Isso aqui, irmãos, é uma Bíblia de estudo em áudio. Não sei se você já ouviu falar no pastor Luiz Saião. Pastor Luiz Saião é uma referência em teologia no Brasil e no mundo. Mestre em hebraico, diretor de seminário, já foi coordenador de inúmeras traduções, tradução NVI, tradução Almeida século 21, tudo o pastor Saião está na cabeça fazendo. E ele analisa capítulo por capítulo da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. São 13 CDs, 250 horas de estudo bíblico. Pastor Saião diz que eu fiz um curso de pós-graduação com ele, e ele falava assim: isso aqui é o seminário do carro, porque você está no engarrafamento, no lugar de ficar ouvindo bobeira, bota o CD lá e vai ouvindo, vai capítulo por capítulo da Bíblia, e ainda acompanha um livro, que é o manual de estudos. Os CDs são em MP3, a pessoa pode baixar para o computador, pode botar no celular, pode fazer o que ele quiser com esse material. E aí eu fiquei tão impactado que eu pedi ao pastor Saião material para trazer. Então tem um pouco ali, não tem muito, mas eu trouxe algumas bíblias de estudo. Ele faz um preço fenomenal para as igrejas, o material é dele, tá? Se você entrar na Saraiva, entrar na loja americana, vende lá, custa R$280 esse material. Nas igrejas ele faz por 150 e ainda parcela em 3 vezes. Então, se você tiver interesse em estudar um pouco mais, no final do culto, passe ali no estacionamento, que tem uma mesa lá com o material, com essa bíblia de estudo para você levar para casa. Amém? Está com a sua revista aberta?
Está com a Bíblia aberta? Abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Os 144 mil aparecem em dois textos que estão na revista. Primeiro aparece em Apocalipse 7 e depois eles são citados novamente em Apocalipse 14. Para entender quem são os 144 mil, eu preciso compreender o contexto em que eles estão inseridos. Quando eu olho para o livro do Apocalipse, olha aí, ó, capítulo 1, dá uma olhada. O que está acontecendo no capítulo 1 do Apocalipse? Dá uma olhada, se a sua Bíblia tem título, vem lá, ó, título, assunto do livro, dedicação às 7 igrejas da Ásia, João em Pátimos. Capítulo 2, as cartas às 7 igrejas. Aí vem, primeira carta, igreja de Éfeso. Segunda carta, igreja de Esmirna. Está me acompanhando, irmão? Anda rápido, hein? Terceira carta, igreja de Pérgamo, estou no capítulo 2. Quarta carta, igreja de Tiatira. Capítulo 3, quinta carta, igreja de Sardes. Sexta carta, Filadélfia. Sétima carta, Laodiceia. Capítulo 4, a visão do trono da majestade, os 24 anciãos e os 4 animais. João agora tem a visão do reino celestial. Capítulo 5, o livro selado com 7 selos. Só tem um que é digno de abrir o livro selado com 7 selos. Quem é? Jesus Cristo. Capítulo 6, abertura dos 6 primeiros selos. Conseguiu pegar o contexto? Então aqui, quando chega no capítulo 6, que os 6 primeiros selos começam a ser abertos, é o início da grande tribulação. O capítulo 7, segundo o pastor Antônio Gilberto, num livro muito antigo que eu herdei da minha avó, chamado Daniel e o Apocalipse, esse livro não é mais produzido, o meu está bem velhinho. Ele diz que esse capítulo é um capítulo parentético, é um parênteses dentro da história que está sendo narrada por João, que lhe foi revelada por Jesus Cristo. E quando chega no capítulo 7, ele para no 6º selo. Se você olhar no 8º capítulo de Apocalipse, você vai ver que ele fala da abertura do 7º selo. Os selos, as taças e as trombetas anunciam e concretizam todos os acontecimentos da grande tribulação. Então ele para no 6º, faz um parênteses no capítulo 7 para falar de 2 grandes grupos. Estou chegando nos 144 mil. Então eu quero te dizer o seguinte: quando Apocalipse 7 cita os 144 mil, o contexto em que se insere é a grande tribulação. Já se está, olha o que eu mostrei para vocês, começa com uma apresentação, as 7 cartas às igrejas, depois a apresentação do reino celestial, a apresentação daquele que pode abrir os selos, a abertura de 6 selos, o 7º selo está no 8º capítulo, e o 7º capítulo de Apocalipse é um parênteses, que fala de 2 grandes grupos, que estarão na grande tribulação. E aí eu quero fazer uma pergunta para a igreja, irmão. Quem está preparado para a grande tribulação? Ninguém está preparado? Ninguém, irmão? Que bom, né? Que bom. Fala para o seu vizinho aí, que bom que você não está preparado. Porque nós não passaremos pela grande tribulação. Dá um glória a Deus aí, irmão. Pode falar para ele, fica firme com Jesus, que você não vai passar pela grande tribulação. A grande tribulação não é para a igreja. Pode escrever isso aí, irmão. Existem 3 escolas acerca da grande tribulação. A primeira escola
é chamada de pós-tribulacionista. E ela diz que a igreja atravessará a grande tribulação e só será arrebatada depois. Por isso, pós. Quanto tempo dura a grande tribulação? 7 anos. E só dura 7 anos porque vai ser tão terrível, que Jesus disse que se os dias não fossem abreviados, ou seja, se não fosse só 7 anos, ninguém ia suportar. Essa escola diz que a igreja vai atravessar. Tem uma outra escola chamada de mesotribulacionista, que diz que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, porque a grande tribulação é dividida em 2 partes. A primeira chamada de tribulação e a segunda de grande tribulação. E a terceira escola são os pré-tribulacionistas. São aqueles que defendem que a igreja não passará pela grande tribulação. É importante que você saiba que há escolas, porque como o Apocalipse aponta para o futuro, as pessoas fazem interpretações diversas. Eu costumo dizer que os primeiros, os pós-tribulacionistas, são muito atribulados, porque vão passar pela grande tribulação inteira. Os mesotribulacionistas, eu digo que eles são bastante atribulados, porque eles vão passar por metade da grande tribulação. Mas nós, irmãos, nós somos pré-tribulacionistas. Não passaremos pela grande tribulação, porque o Senhor, Ele já nos salvou e nós não precisaremos passar por aquela dor. Eu quero te mostrar na Bíblia isso. Pega a sua Bíblia e abre, por favor. Deixa eu achar o texto aqui que eu quero falar disso. Está Apocalipse. Apocalipse 3, 10 e 11. Pega aí. Apocalipse 3, 10 e 11. Eu preciso fazer esse contexto para você entender a questão dos 144 mil. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Diga glória a Deus. Esse texto está no capítulo 3. O capítulo 3 se refere às cartas a quem? Fica ligado, irmão, já ensinei isso hoje. As cartas às igrejas. Então esse texto aí é para a igreja. Fazemos parte. Essas 7 igrejas aí estão hoje representadas em todas as igrejas de Cristo na face da terra. Então essa palavra é para nós. E o texto diz que como nós guardamos a palavra, Jesus também nos guardará da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. E essa hora é a grande tribulação. Mais uma para você, 1 Tessalonicenses 5:9. Para quando alguém chegar lá tentando te convencer, né, pastor Ronaldo? Dizendo que você pode ser um dos 144 mil, você ter argumentos para colocar ele para correr. Sabe por quê, irmão? Porque nós não viveremos a grande tribulação, mas nós já vivemos o princípio das dores. Quando você estiver lendo Mateus 24, eu sei que você vai ler hoje, você vai ver que a parte inicial, até o versículo 13, se eu não me engano, fala sobre o princípio das dores. Esse tempo é nosso. Nós já vivemos o princípio das dores. E lá, Jesus diz que haveria muitos falsos cristos e muitos enganadores. E eles estão por aí, pregando mentiras e tirando pessoas do caminho da salvação. Porque essa é a vontade do diabo, é levar a gente para o inferno com ele pela eternidade. Então eu tenho que conhecer a palavra para que eu esteja blindado contra toda astúcia maligna e engano desse mundo. Está entendendo isso, irmão? 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou mas para a aquisição por nosso Senhor Jesus Cristo. Dá um glória a Deus de novo.
Você não foi destinado para a ira, mas foi destinado para a salvação. Eu dava outra glória a Deus aí. Você vai morar no céu, irmão. A terra vai entrar num caos terrível, mas nós não estaremos aqui mais. A igreja já terá sido arrebatada. Esse será o grande início da tribulação na terra. Não vou falar muito mais sobre isso, porque o tempo é curto. Quero andar. Vamos lá para o capítulo 7. Quero fazer uma exegese do capítulo 7 de Apocalipse. Importante ler a palavra. Leia a Bíblia, tá? Leia a Bíblia. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia todo dia, coloque isso no seu coração hoje. É a palavra que nos protege. É a palavra que nos ajuda, é a palavra que nos abençoa, é na palavra que Deus fala conosco. Leia a sua Bíblia todo dia. Eu tive uma experiência quando eu era jovem. Jamais esquecerei aquilo que eu vivi. Deus me marcou. Quando eu era jovem, 20 e poucos anos, eu era da Assembleia de Deus de Cordovil. E lá, pastor Antônio Gilberto, até hoje é de lá. E pastor Antônio Gilberto, eu tinha chegado da escola militar, eu era tenente na época. E pastor Antônio Gilberto falou para mim assim: você é professor de português, né? Eu falei: sou, pastor. Ele tinha me visto desde menino. E ele falou: eu quero que você faça parte da equipe de revisão da Bíblia de Estudo Pentecostal. Aí eu falei: amém, pastor, eu quero. Conta comigo, estou junto. E aí ele falou, eu falei: mas como, pastor? Estou no quartel agora, estou no colégio militar. Todo dia, expediente, 7 às 5, como é que eu vou? Aí ele falou assim: procura o seu comandante e fala para ele a verdade, que você foi convidado para fazer parte de uma equipe de revisão da Bíblia. E Deus vai tocar no coração dele. Imagina eu, irmão, tenente, primeiro ano no quartel, um medo tremendo do coronel. Marquei uma audiência, fui lá, falei com ele, pedi permissão, comandante. Hoje já estou velho, já não tenho mais esses medos não. Mas naquela época, cheguei lá, falei a verdade. Falei: ele, o que você quer, tenente? Eu falei: coronel, eu recebi um convite para fazer parte de uma equipe de revisão da Bíblia. E ele: o que você precisa? Eu falei: eu preciso chegar no quartel todo dia, 1h da tarde. Aí ele: durante quanto tempo? Aí eu: 1 ano. Aí ele falou: está autorizado. Eu passei 1 ano, irmão, indo para a editora. Sentava numa sala com ar-condicionado, de 8 da manhã até meio-dia, só para ler a Bíblia. Meu irmão, eu não podia ver um passarinho voando que eu começava a chorar. Porque a palavra vai entrando em você. Às vezes eu saía da editora, parava no sinal, e aí o carro do lado olhava para mim e eu estava chorando dentro do carro, na presença de Deus, irmão. Porque a palavra, ela vai te comovendo, ela vai te enchendo, sabe? Eu estava estudando para essa aula, estava aqui na igreja, numa sala, sozinho estudando, lendo a palavra, estudando. Daqui a pouco o Espírito Santo me visitou, irmão, eu tive que me derramar. Eu tive que parar tudo e ficar um tempo ali glorificando, adorando, chorando na presença de Deus, porque a palavra de Deus, ela entra. E ela faz diferença no nosso coração, ela muda a nossa trajetória, o nosso pensamento. Leia a palavra, entenda a palavra, viva a palavra. Apocalipse 7 diz: e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então notem, irmãos, que os 4 anjos estavam retendo, vai marcando, se está com caneta pode marcar, estavam retendo, segurando 4 ventos da terra, e esses 4 ventos da terra, eles iam sobre o mar, iam contra a árvore, iam contra a terra, eram ventos de destruição, eles estavam ali. O contexto é a grande tribulação, não esqueça. Haverá cataclismos sobre toda a terra. Esses 4 anjos estavam segurando os ventos. E aí, no versículo 2, aparece outro anjo.
e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Esse anjo era um anjo poderoso. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos que estavam lá segurando os ventos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. É forte, né, irmão? Um anjo manda os outros 4 anjos segurarem, não destruírem a terra, até que ele possa selar. Assinalar aí é selar. Aí versículo 4: e ouvi o número dos assinalados, eram 144 mil. Chegamos na nosso tópico. 144 mil de onde? Olha para a Bíblia. De todas as tribos dos filhos de Israel. E aí vem, versículo 5. Da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Fala para mim, irmãos. Os 144 mil selados pertencem a que nacionalidade? Israel. Não tem para onde fugir. Não adianta vir dizer que os 144 mil estão hoje pela terra, porque não estão, a grande tribulação não começou. Não adianta dizer que os 144 mil são a igreja, porque a Bíblia mostra claramente que eles são das 12 tribos de Israel. Não tem para onde fugir. Eu estou no tópico 1 da lição, tá? Tópico 1 da lição fala identificando os 144 mil. O 1.1 fala: começou com os judeus, terminará com eles. Quando você olha para a história bíblica começa com os judeus. Jesus nasceu no meio de que povo? Dos judeus. Quando Jesus vem à terra, quando Jesus coloca o pé aqui na terra, inicia-se uma nova era, uma nova etapa. Quando a gente estuda história, a história é dividida em... Exatamente. Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, período da lei. Depois de Cristo, período da graça. Vivemos hoje a era da igreja, a era da graça. Mas vai chegar a hora que aquele período da lei vai se completar. É a 70ª semana de Daniel. Já foi estudado isso. Então, o período dos 144 mil é o período da lei, quando Deus vai tratar com os judeus. E o que é lindo é que, ainda tratando com os judeus, Deus separa 144 mil para representarem o seu reino na terra durante a grande tribulação. Meu irmão, Deus ama tanto o homem. Quando eu estava estudando essa lição, Deus ama tanto, Deus quer tanto que todos sejam salvos, que até durante a grande tribulação, Deus vai proclamar o seu reino na terra. É forte, irmão. É forte. Hoje, a palavra está sendo pregada aí, abertamente, televisão, pastor Silas e igrejas. Estamos aqui falando do evangelho. Na grande tribulação não será assim. Não será assim. Porque o mundo será entregue a Satanás. E ele vai lutar contra o reino de Deus furiosamente. Não vai ser mais velado não, irmão. Hoje ele luta aí veladamente. Vai ser aberto.
O mundo vai estar entregue ao maligno, mas ainda assim, Deus vai selar pessoas para proclamarem o seu nome e o seu reino na terra. Se você ler a lição passada, a lição 5, a gente pulou por causa da Santa Ceia. Mas eu queria que você lesse em casa. Fala das duas testemunhas. Depois lê. Os 144.000 e as duas testemunhas têm a mesma finalidade: anunciar o reino de Deus àqueles que estão na terra, que ficaram na grande tribulação. Porque vai ter gente que vai ficar, irmão. Quem não aceitar Jesus, ficou. Tem gente que não quer ouvir isso não, né? Fiz um apelo lá na minha filial. Falei, meu irmão, quem não aceitar a Cristo, quando Jesus voltar, ficaram até me zoando. Assim, ó, quando Jesus voltar, assim, ó, sumiu todo mundo. E quem não aceitou, quem não creu, ficou. Perdeu. E vai ter que passar. Vai ter salvação? Vai ter salvação na grande tribulação? Eu estou falando aqui que Deus ama tanto que vai colocar testemunhas. E vai ter, quer ver? Ó, olha aí para a Bíblia, olha que coisa linda. Olha agora, os 144.000 já podia acabar a aula, já entenderam, né? Ó, continua o texto no versículo 9. Depois destas coisas, olhei, depois dos 144.000, depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Oh, Ramacantarasi alamanai, Remene cantarasi achemeneai canto. Irmão, entenda isso. Amor de Deus. Esse povo não tem nada a ver com a igreja. A igreja está na glória, bodas do Cordeiro, galardão, tribunal dos santos, temas da teologia que nós estudamos. Esse povo vai ser o povo que vai ficar, que vai passar por uma grande tribulação, mas que por meio do testemunho desses 144.000 selados, por meio do testemunho das duas testemunhas que são assassinadas e que Deus as faz ressuscitar. Leia a lição de número 5, leia. Esse povo vai morar no céu junto conosco. Está entendendo isso, irmão? Isso é só para você perceber. Eu preciso que você perceba, que você sinta o amor de Deus. Deus te ama muito. Deus te ama muito, irmão. Deus te ama muito. Fala aí para alguém, fala para ele, fala: Deus te ama muito. Fala para ele: aceita Jesus como teu Salvador. Fala para ele. A gente aceita Jesus todo dia, irmão. Tem esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, não. Tem que aceitar Jesus todo dia. Cada dia uma batalha, cada dia uma tentação, cada dia uma provação. O diabo tentando roubar minha salvação, mas ele não vai conseguir, porque eu aceito Jesus todo dia.
Sente o amor de Deus aí? Sente o amor de Deus? Até na grande tribulação, Deus não deixará de amar a humanidade. Para mim isso é muito forte. Isso é muito forte. E eu quero caminhar lá no capítulo 14 agora. Eu estou falando da lição dentro da Bíblia, tá, irmão? Tudo que eu estou falando está na lição, quem leu sabe. É que eu estou usando o texto bíblico. Quando a gente sai do capítulo 7 e vai para o capítulo 14, há uma mudança de contexto. Porque lá, nós vimos que os selos estavam sendo abertos. No capítulo 6, foram abertos 6 selos. Seria bom se desse para a gente ler o texto, não dá, por causa do tempo. Mas em casa leia. No capítulo 7 é parentético. Gostei dessa palavra do pastor Antônio Gilberto. Né? É um parênteses. Porque no capítulo 8 volta para abrir o 7º selo. Mas quando chega no capítulo 14, mudou o contexto. Já não é mais o contexto da grande tribulação. Do início da grande tribulação. Vamos passar aqui rapidinho. Olha só, eu gosto de mostrar a estrutura bíblica. No 8º, pega aí a Bíblia. Tem Bíblia que tem título, né? Os títulos variam um pouco de uma versão para outra. É importante saber que esses títulos não fazem parte do texto original da Bíblia. Esses títulos são colocados para nos ajudar. E vou te falar, ajudam muito. Porque organizam o nosso pensamento e nos fazem compreender melhor a palavra. No capítulo 8 está lá, abertura do 7º selo, os 7 anjos com as trombetas, aí depois dos selos vem as trombetas, só Jesus. As 4 primeiras trombetas, no capítulo 9 a 5ª trombeta, a 6ª trombeta, no capítulo 10, o livrinho trazido do céu, que ele tinha que comer. No capítulo 11, as 2 testemunhas da aula número 5, isso tudo, irmão, está acontecendo durante os 7 anos da grande tribulação. Os selos, as trombetas, a questão do livrinho, que vai representar a palavra, a separação, as 2 testemunhas, que é outro parênteses, é outro capítulo parentético. Aí vem a 7ª trombeta, ainda no capítulo 11, capítulo 12, a mulher e o dragão. Não vou me meter a falar disso agora, porque não é minha aula, nem dá tempo, mas vocês vão aprender. Capítulo 13, a besta que subiu do mar. No capítulo 13 ainda, a besta que subiu da terra. Haja besta. Tem muita gente besta. Capítulo 14, o cordeiro e os seus remidos no monte Sião. Dá um glória a Deus aí. Entende o negócio, irmão? Olha o que está acontecendo agora. Ainda dentro do 14, 3 anjos anunciam, proclamam os juízos, a ceifa e a vindima. Capítulo 14, os 7 com as últimas pragas. Ou seja, já está no final o negócio. E aí olha o que acontece. Quero ler a Bíblia. Já estou quase acabando. Olha o que acontece. Capítulo 14, está ligado aí, irmão? Pena que não tem os tambores. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu Pai. Dá um glória a Deus aí. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas, que tocavam com a sua harpa, e cantavam como cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram, ou que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens.
Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Oh, irmão, dá um glória a Deus aí pela palavra do Senhor. Você já percebeu que agora o negócio mudou. Aqueles 144 mil que foram selados, que passaram pela tribulação e pela grande tribulação, eles agora aparecem ao lado de quem? Ao lado de quem? Olha aí o versículo 1. Ao lado do Cordeiro, sobre o monte Sião. Sabe o que significa o monte Sião, irmão? Segundo os autores de teologia, segundo os livros, as bíblias de estudo, representa o céu. Os 144 mil selados agora estão ao lado do Cordeiro na eternidade, porque eles foram comprados da terra. Parece alguma coisa, não parece? Parece com a gente? Não parece, não? Irmão, a obra de Deus é sempre assim. É sempre assim, nós fomos comprados com um sangue precioso de Jesus, e nós também estamos selados com o Espírito Santo da promessa. É apenas uma repetição do que nós já vivemos hoje. Tudo isso que está profetizado para esses 144 mil vai se cumprir com a igreja, só que muito antes da grande tribulação. Entenda isso. E aí tem umas características aqui que a lição destaca, está no tópico 3. Olha que coisa linda, eu queria destacar aqui. Versículo 3, né? No versículo 2, ouvi uma voz do céu. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas, que tocavam com sua harpa. Que interessante, né, irmão? A voz de muitas águas, a voz de trovão e a voz de arpistas. Você percebe a força e você percebe a suavidade da voz de Deus. Porque Deus é poderoso, Ele é o Senhor. Ele é o detentor de todo o poder que existe. Nada acontece sem que Ele permita. E Ele já tem tudo planejado desde antes do início da criação. O nosso Deus é poderoso, mas ao mesmo tempo, irmão, Ele se chega a nós como uma voz de arpista. Ele chega a nós com suavidade. O Deus que está em toda parte, o Deus que é o Criador do universo, o Deus infinito, o Deus que não tem tamanho, inexplicável, indescritível, Ele mora dentro do nosso coração. A gente sente a presença dEle, Ele fala com a gente na nossa intimidade. Eu sei que você ouve a voz de Deus também. Eu sei que Deus também te acorda na madrugada. Ô irmão, tem dia que Deus me acorda na madrugada e Ele fala comigo: senta aí que eu quero falar contigo agora. E é como uma voz de arpista. E Ele nos ensina, nos alegra, nos corrige, nos instrui. E o texto continua aqui no versículo 3 e diz: cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 animais, dos anciãos. Isso está lá no começo, né? E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Louvor e adoração. Um cântico novo fala disso, irmão. Deus requer de nós uma adoração nova, uma adoração espontânea. Adore a Deus, não seja um robô na igreja, não. Adore a Deus do seu jeito. Fala com Ele aí, expressa o teu coração, abre o teu coração, rasga o teu coração, adora a Deus com um cântico novo, com uma expressão nova. Preciso aprender isso. A palavra de Deus está aqui, falando de escatologia, apontando para o futuro, mas
Mas um dos objetivos dessa lição é que nós aprendamos com o futuro para aplicar na nossa vida hoje. O texto continua. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. A maioria dos teólogos aqui fala de uma virgindade espiritual, não física. E é interessante entender isso, porque quando olhamos para o Antigo Testamento, várias vezes Deus alertou Israel para que não se prostituísse diante de outros deuses. E é interessante quando olhamos para a igreja, porque o relacionamento da igreja com Cristo é um relacionamento matrimonial. Hoje somos a noiva do Cordeiro e muito em breve participaremos das bodas do casamento. Entenda isso. Virgens espiritualmente, incontaminados com as filosofias vãs e enganosas desse mundo, doutrinas de demônio. Cuidado, irmão. Fica firme na sua igreja, tá? Não vai ouvindo qualquer um por aí, não. Tem muita gente ensinando coisa errada. E hoje tem uma coisa ruim, que muita gente não lê a palavra. Não lê a palavra, ouve qualquer besteira e acredita. Crente que lê a Bíblia, sabe a Bíblia e não aceita engano do diabo. Fica ligado, irmão. Não vai andando por aí solto, não. Estamos vivendo o princípio das dores. Tem falsos profetas, falsos cristos. Não é o Cristo bíblico, não. É um Cristo inventado, que faz aquilo que não está na Bíblia, que ensina outras coisas que a Bíblia não ensina. Paulo diz: se descer um anjo do céu e ensinar uma outra doutrina que não seja essa aqui, seja anátema. E vou falar para você que já aconteceu mais de uma vez na história da humanidade, tá? Isso que Paulo falou já aconteceu mais de uma vez na história da humanidade. Tem seitas por aí cujos pregadores dizem que um anjo desceu do céu e disse para eles que era assim, 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 assim. E multidões, milhões de pessoas vão atrás dessas doutrinas de demônio. Então fica ligado. Vem para a casa do Senhor. Vem para o culto da palavra. Vem para o culto da vitória, porque ele também é da palavra. Vem para a escola dominical. Vem para as orações. E leia a sua Bíblia em casa. Continua o texto, diz assim, ó: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Você não vai dar um glória a Deus? Você está seguindo o Cordeiro, irmão? É para a nossa vida isso aqui. Eu já expliquei que está falando dos 144 mil, você já sabe quem são, já sabe o contexto. Eu estou pegando isso e aplicando na nossa vida hoje. Seguir o Cordeiro, seguir os ensinos de Jesus, viver a palavra. Nosso Deus é um Deus moral, honestidade. Fala disso aqui, ó. Estes são os que seguem o Cordeiro, estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. É a nossa vida hoje, vida com Deus, sem engano, sem mentira. O povo de Deus não mente não, irmão. O povo de Deus é verdadeiro. O povo de Deus não fica devendo e deixa para lá, não. Se está devendo, dá satisfação até pagar. O povo de Deus é correto nas suas atitudes. O povo de Deus tem um coração bom. O povo de Deus é amável. O povo de Deus considera o seu irmão acima de si mesmo. O povo de Deus é ajudador. O povo de Deus é amoroso. O povo de Deus é irrepreensível. O povo de Deus manifesta a sua fé diante dos homens com a sua atitude. É isso que eu aprendo aqui com os 144 mil e que está na lição. Lê a lição que você vai ver. Está tudo lá.
Estou caminhando para o último tópico. Mas antes de chegar lá, eu quero ler um pedaço aqui, que esse pedaço mexe comigo demais. Está aí no capítulo 14. Ô, irmão, que Deus é esse que você serve, hein? Que Deus é esse que nos salvou? Senhor, meu Pai, como eu te amo. Me ajuda, Jesus. Não olha para a terra não, irmão, olha para o céu. Não olha para as dificuldades não, olha para Jesus. Não olha para as lutas não, olha para aquele que pode resolver a tua situação, porque Ele te ama e Ele é fiel demais. Olha aí para a Bíblia, olha isso, meu Deus do céu, isso aqui é bom demais. Versículo 6 de Apocalipse 14. E vi outro anjo. Haja anjo, hein, irmão? Tinha 4, depois tinha um mais poderoso, agora tem outro anjo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Imagina, irmão. Imagina, um anjo. Ele viu, irmão, o anjo voando, imagina. O anjo voando pelo meio do céu. E tinha o evangelho. Oh, Racialamacantaramaná. E tinha o evangelho para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, e dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Oh, adora a Deus aí um pouquinho, vai. Adora a Deus aí um pouquinho. Ah, Jesus, tu és digno, Senhor. Jesus. Irmãos. Ah, Jesus. Eu vou encerrar aqui, irmão, porque minha aula já acabou. Olha só. Olha só. Tópico 4 da lição. A tarefa dos 144 mil. Tarefa dos 144 mil. Está ali, ó. Está ali naquele painel lindo. Está ali. Deus selou os 144 mil para uma missão. Deus levantou as 2 testemunhas do capítulo 11 da lição 5, que você vai ler em casa hoje, em nome de Jesus. Com uma missão. Deus colocou um anjo. Os anjos queriam, mas foi dado a nós. Esse é o nosso tempo. Mas vai chegar o dia, durante a grande tribulação, que Deus já mostrou na palavra, que um anjo vai voar pelo céu, com o evangelho na sua mão, proclamando a toda nação, tribo, língua: adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. É Ele o Salvador, não existe outro, só o Senhor é Deus. Oh, Deus da minha vida, Senhor, tu és bom. Essa é a tarefa, a tarefa dos 144 mil. Pega aí a sua revista para acabar. Senão o pastor Odilton não deixa mais eu falar aqui. Vai lá na conclusão. Quem está com a revista, eu gosto de valorizar quem tem a revista, sabe? Porque tem gente na minha igreja que me falou assim: não, pastor, não precisa da revista não, eu leio na Bíblia. Na mesma hora eu botei a mão na cabeça: sai, espírito de usura. Ô, irmão, comprar uma revista baratinha dessa, o pessoal fica ali com usura. Conclusão da lição de hoje. Os 144 mil judeus que recebem o selo do Deus vivo exercerão seu ministério profético
na fase mais intensa da grande tribulação, exatamente no olho do furacão, a saber, na terra de Israel. Eles iniciam seu ministério no capítulo 7 do Apocalipse, e depois reaparecem no capítulo 14, com o Cordeiro no céu, no Monte Sião. A profecia de João revela que junto do remanescente de Israel estará uma multidão incontável de salvos de todos os povos, fruto do grande trabalho missionário dos 144 mil. Oh, Jesus! Irmão, eu só quero encerrar dizendo uma coisa para você. Cumpra no seu tempo aquilo que Deus deixou para nós.